Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de maio de 2025. O aniversário da vitória contra o nazismo faz 80 anos, ontem. E ele é comemorado nos países aliados que fizeram essa coalizão anti-Hitler no dia 8, como foi em todo o Ocidente ontem. Inclusive no Brasil. Aqui eu vi na Praça do Expedicionário em Curitiba, eles fizeram uma comemoração onde estavam representadas as Forças Armadas Brasileiras ali na Praça do Expedicionário, ou seja, dia 8 é o dia que de fato foi assinada a rendição da Alemanha, em Paris. No entanto, tinha um representante da Rússia que esteve lá, um general, mas ele mandou o comunicado, acho que na época era telegrama, telex, alguma coisa assim, acho que era telegrama, ou telex, aí a mensagem chegou lá de madrugada por causa da diferença do fuso horário. Então eles sempre, a partir o ditador da época, que era o Joseph Stalin, eles passaram a comemorar sempre no dia 9, que é quando eles receberam a mensagem, mas não quando de fato foi assinado a rendição do exército nazista. Bom, então esse aniversário ele é encenado, é um teatro que é feito na realidade na Praça Vermelha em Moscou para louvar a imagem de Putin e a grandeza da Rússia pós-soviética. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com sua rede social e façam seus comentários. Eu quero lembrar você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade, não tem outra alternativa, somente a verdade. Obrigado. Bom, desde que o ditador russo Putin invadiu a Ucrânia em 2014, que é quando iniciou essa guerra, mas ele já tem feito desfiles, ele está há 25 anos no poder, quase que todo ano, mas eram desfiles com muita pompa, louvando e procurando melhorar a imagem dele. Dessa segunda fase da invasão, em homenagem que eles fazem à derrota da Alemanha nazista, eu não gosto de dizer Alemanha, porque na realidade hoje é uma outra Alemanha, os países são perenes e os regimes não são perenes. Eles mudam e podem mudar como mudaram na Alemanha. Então a derrota do nazismo, que estava na Alemanha, ela foi uma sombra dos anos anteriores, desde que começou essa segunda fase da invasão, ou seja, foi pífia, foi xoxa, porque eles não tinham, ano passado, não tinham nem tanques de guerra para desfilar. As exibições de tanques de última geração e mísseis balísticos, aqueles intercontinentais que poderiam levar bombas nucleares na Praça Vermelha de Moscou, acabaram, né? Porque líderes mundiais, até mesmo alguns aliados de Moscou, não compareceram, estavam receosos de ficar ao lado do ditador para assistir à procissão das proezas militares russas. Uma grande falsificação, uma grande desinformação que o mundo louvava e ainda tenho certeza muitos fora da Rússia louvam ainda, né? Justamente pela sua ignorância de imbecilidade. A invasão, e a partir de 2014, foi muito truculenta, criminosa, e ela devastou a Ucrânia e custou aos militares russos também milhares de material bélico perdido, tais como tanques, blindados de combate, centenas de milhares de soldados que ficaram feridos, mortos, né? E isso, antes dessa guerra total, a partir de 2022, que eles moveram contra a Ucrânia, continuando a partir de 2014, o dia da vitória, comemorado um dia depois do dia da vitória na Europa, tornou-se não apenas um desfile para homenagear os sacrifícios das gerações que participaram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Mas também eles visavam reforçar a imagem de Putin como um líder da Rússia e fora da Rússia, contando as suas mentiras e da Rússia pós-soviética, sendo restaurada a sua grandeza imperial, tendo como o imperador o ditador que hoje governa aquele país. Em 2023 e 2024, a Praça Vermelha, enquanto apenas 9.000 soldados desfilavam,
uma redução muito significativa em comparação com os anos anteriores, onde poderia se ver em alguns anos entre 100 a 150 mil soldados militares, melhor dizendo, desfilavam com pompa, com toda a procurando mostrar o segundo maior exército do mundo, que já foi destruído na Ucrânia, a desfilar. Ano passado, o único tanque, só apenas um tanque, hoje eles devem ter trazido, eles emprestaram tanques para desfilar, né? Eles não falam isso nas informações deles, nas desinformações, tanques do Cazaquistão, que vão desfilar com uma bandeirinha soviética, porque o Cazaquistão ainda é um país satélite da Rússia. E ano passado foi um T-34 da Segunda Guerra Mundial, da década de 30. A Rússia é assim, ó, você vê o T-34 é da década de 30. T-72, outro modelo de tanque, da década de 70. Né? T-80, da década de 80. E daí os T-90, que era o mais moderno que eles tinham, a maioria foi destruída pela Ucrânia nessa guerra. Então, esse ainda era da Segunda Guerra Mundial, esse T-34. E o modelo não está mais em uso para combate. A Rússia, na realidade, ela busca privatizar esta vitória e ser glorificada como a vencedora do nazismo alemão. Nos discursos do ditador russo, e o Ocidente fica calado ouvindo essas baboseiras, ela glorifica como quem venceu o nazismo foi a Rússia. E Putin está contando muito com isso. Só que hoje a verdade começa a ser revelada, mas ainda tem muitos ocidentais, inclusive líderes ocidentais, que caíram há muito tempo na lenda, no mito da propaganda russa e deixam se envolver pela mentira. Porque o mito não é uma coisa verdadeira. O mito é uma coisa que nunca existiu e não existe, e eles, segundo, se eu não me engano, o Goebbels, que era a pessoa que fazia o marketing de Hitler, sempre dizia: uma mentira contada 1000 vezes ela vira verdade. E é isso que os russos fazem. Acho que foi antes de Goebbels, eu não me lembro bem o nome, mas essa é uma verdade que a Rússia usa, a Alemanha usava também, e os mais modernos chamam de narrativa. Você tem que ter uma narrativa, e nessa narrativa você engana toda a população em qualquer país do mundo, né? Ficou uma palavra mais suave, mais macia. Esta é uma situação perigosa, onde os mitos ofuscam a verdade e podem levar a uma postura mais branda em relação aos crimes de guerra da Rússia e à agressão contra a Ucrânia. É crucial reconsiderar a narrativa em torno da vitória sobre o nazismo alemão na realidade. Eu quero aqui dizer, então, que em 1939, a Segunda Guerra Mundial, quando ela foi lançada, na realidade ela foi lançada conjuntamente por dois aliados, a Alemanha nazista e a União Soviética. Eles ocuparam e dividiram a Europa Central entre si. Então, fortalecida por essa aliança, a Alemanha ocupou facilmente a Europa Ocidental. Depois que ela fez, já em seguida, algumas semanas depois, que ela também voltou-se contra a Rússia e queria a Rússia e o que ela tinha para ela. Não foi a Rússia que derrotou o nazismo alemão. Isso tem que deixar claro, né? Mas todos os povos da União Soviética, desde lá os asiáticos, né? E os eslavos, mais aqui para a parte europeia, mas juntamente com os países da coalizão anti-Hitler, que são os países da Europa e também os Estados Unidos da América. Esses países que derrotaram o nazismo. Não foi a Rússia, ela não estava sozinha na guerra. E um papel fundamental justamente foi desempenhado pelos Estados Unidos da América, que já na época era uma potência econômica e militar. A Ucrânia sofreu a maior parcela de perdas humanas e materiais dentro do exército soviético, ultrapassando 40% de perdas humanas das tropas que estavam lutando, com a Bielorrússia em segundo lugar. Os russos estavam entre os maiores grupos de colaboradores nazistas. O exército Vlasov, que era um exército colaboracionista, e outras formações semelhantes, que tinha outras também, eles somavam 800 mil pessoas que cerravam fileiras com o Reich, com o terceiro Reich de Hitler. A Rússia usou esta guerra para perpetrar outro genocídio contra os ucranianos. Como é que eles faziam? Eles pegavam populações masculinas inteiras de cidades, vilas, né, aldeias, e na Ucrânia, que foram imediatamente enviadas
praticamente desarmadas para ataques contra a Alemanha, como o Putin está fazendo agora com essas linhas, dá um fuzil velho para eles, uma espingardinha pica-pau, um pouquinho de pólvora e vai lá contra os ucranianos. Eles faziam isso contra os nazistas, ou seja, eles eram massacrados, né? Segundo relatos, existem isso, escritos inclusive, metralhadores alemães perderam a sanidade após massacrarem milhares de civis ucranianos que estavam desarmados. O fascismo soviético stalinista derrotou o nazismo alemão de Hitler e ocupou a Europa Central. Os crimes de guerra cometidos pelo Exército Vermelho contra populações civis em toda a Europa nunca foram condenados. Nunca foram nem submetidos a nenhum julgamento. O regime criminoso soviético nunca foi oficialmente condenado e isto levou à disseminação global da tirania, né? Dessa tirania comunista e a intervenções sangrentas, como, por exemplo, Hungria, o 1956, Tchecoslováquia, o 1968, Afeganistão, o 1979, além do apoio contínuo ao terrorismo global, que ainda continuam apoiando até hoje, sob o nome apenas de Federação Russa, e não União Soviética. E há regimes ditatoriais que ainda apoiam a moderna Federação Russa. A Rússia é a sucessora da União Soviética e seu regime, empregando os mesmos serviços secretos, apenas com outro nome, criminosos e perseguindo uma política externa igualmente agressiva. A guerra de 2008 e a ocupação de parte da Geórgia, se não me engano, a Abcásia e a Ossétia, eles ocuparam na Geórgia, estão lá até hoje. Fizeram o mesmo que a Ucrânia fez, fizeram com a Ucrânia em Donbass, só que depois eles quiseram ampliar, conquistar toda a Ucrânia. Isso decorre da tolerância. Por que isso acontece? Existe uma tolerância de longa data da comunidade global aos crimes russos, a essa criminologia russa. Infelizmente, os líderes e as elites das nações civilizadas demonstram uma capacidade muito lenta de perceber e ainda mais de agir com base em informações não convencionais e inconvenientes. Levou um ano inteiro para que as teses de uma minoria que tem se esforçado para que tinha se esforçado para que a Rússia fosse julgada e nunca foi. Essas coisas nunca foram ativamente discutidas. Eu acho que o mundo tem que se conscientizar disso. Tem que abraçar a visão verdadeira, a história real e não a mentira do papel da Rússia na vitória sobre o nazismo e a impedir a glorificação da Rússia durante as comemorações desse 80º aniversário. Em memória da Segunda Guerra Mundial, é importante que a guerra retornou à Europa, não pelas mãos do nazismo alemão, mas pelo nazismo e fascismo russo, a qual ele se diz que ele luta contra o fascismo, contra o nazismo que está na Ucrânia, quando isso é uma grande verdade, é uma grande mentira, é uma desinformação. Graças a Deus, os líderes dos países do Ocidente não acreditam nisso. E para isso é preciso uma defesa mais forte, uma ajuda mais forte, porque esse fascismo da Rússia, do ditador da Rússia, ele ameaça a paz e mostra que o que está sendo negociado na Ucrânia como cessar-fogo, como paz, é ilusório. Mesmo que se chegue a um acordo, se assine, isso será passageiro. Na primeira oportunidade, esse Estado criminoso e seus dirigentes voltarão à carga para tentar tomar a Ucrânia para eles e também invadir países da Europa que estão na OTAN, porque ele reivindica como parte do Estado russo. Há uma grande mentira que esse ditador não cansa de contar. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem,